Fala, minha excelência, tudo bem com vocês? Estamos aqui, mais uma semaninha começando o Entrevistas. E olha, hoje a gente vai falar sobre um papo necessário, porque o que nós comemos sai de algum lugar. Para nos ajudar nesta missão hoje, de um papo sobre vários assuntos, vamos falar sobre propriedade privada, um assunto importante da gente debater, da gente discutir. Vamos falar sobre agricultura, principalmente agricultura aqui no estado de São Paulo. Estou recebendo com muita honra o secretário Guilherme Piai. Secretário, muito obrigado, viu, pela sua presença. Eu que agradeço, Paulo. É um prazer estar aqui. Vejo que você está fazendo um trabalho fantástico, gerando conteúdo de qualidade. Nós estamos aqui para contribuir. Vamos falar sobre vários e vários assuntos. Mas antes de qualquer coisa, quantos anos você tem? Fiz 35 agora, dia 28 de março. Tá novo, hein, secretário? Tive a honra de ser nomeado o mais novo da história de São Paulo. E como é que você chegou até aqui? Só para entender um pouco da tua trajetória, antes da gente começar o papo sobre... Bom, eu amo política desde menino. Desde garoto eu participava das campanhas de prefeito, eu fui deputado estadual mirim. Eu ia almoçar no restaurante da minha mãe e saía entregando santinho no calçadão inteiro. Sim, então isso está no sangue desde os... Você era aquela criança chata. Exato. Basicamente é isso. É isso. Politiqueiro nato. Aí eu fui candidato a prefeito de Presidente Prudente, que é a minha cidade, que eu amo muito, em 2020. Fiquei muito bem posicionado. Aí vim candidato a deputado federal pelo Oeste Paulista, coordenando a campanha do governador Tarcísio, e tive 63.190 votos. Isso 22. Isso 22, perfeito. Aí o governador assumiu e ele falou, você é aí do Pontal do Paranapanema, você vai resolver o conflito de terra do Pontal do Paranapanema. Eu falei, simples, caramba, né? Fácil. Simples. Né? Um conflito secular, um problema fundiário gigantesco que condenou aquela região à pobreza. E aí, graças a Deus, eu comecei no ITESP, que é o Instituto de Terras do Estado de São Paulo, é o INCRA aqui de São Paulo. Sim. E a gente fez um trabalho assim brilhante, eu e todo o time do ITESP, lógico, um time fantástico, e conseguimos fazer a maior regularização fundiária rural da história de São Paulo. Já entregamos quase 4.000 títulos rurais, 200.000 hectares de terra, pacificamos o Pontal do Paranapanema, não tem mais invasão de terra lá. Vamos falar muito sobre isso. E... Tem filhos? Ainda não, mas vamos providenciar. Não? Vai casar agora? Vou já casar em setembro, tudo certinho. Então, não é secretário. Feliz da vida, com a mulher da minha vida. Soja. Soja e milho vão se produzir. Não, e aí, depois desse trabalho no ITESP, o governador surgiu uma oportunidade na secretaria e ele falou, olha, você topa essa empreitada? Porque eu ia ser candidato a prefeito de Prudente. Porque lá eu tive 33% dos votos válidos para deputado, eu estava muito bem posicionado. E era meu sonho, né? Desde menino. Sim, meu tio-avô, Florivaldo Leal, foi prefeito em Prudente. Mas tem uma tradição familiar. Aí quando o governador fez esse chamado, eu falei, governador, vamos embora, vou para a Secretaria de Agricultura. E foi? E fui. Para entender, porque eu acho que muitos que estão nos assistindo agora são leigos que nem eu. O que faz um secretário de Agricultura? Cuida do quê? Nossa, é muito complexo. É muito abrangente o trabalho da Secretaria de Agricultura, porque tem várias coordenadorias e agências e autarquias, inclusive, como o ITESP, que estão dentro da Secretaria de Agricultura. Mas vocês regulam o quê? Toda a parte do agro de São Paulo, a parte sanitária, de controle, através da defesa agropecuária. Entendi. Inspeção, controle, certificação, selo de origem animal... Agora também selo de origem vegetal, parte de pesquisa. Todos os institutos de pesquisa do Estado estão ligados à APTA, que é a Agência Paulista de Pesquisa. Então nós temos lá o IAC, o IZ, o Instituto Biológico, o Instituto de Pesca, entre outros. Entendi. Então, por exemplo, a carninha que a gente come no churras tem uma contribuição da tua secretaria. Tem uma contribuição da Secretaria de Agricultura. Entendi. A parte de assistência técnica e extensão rural para todos os produtores do Estado de São Paulo, que é a CAT, que é a Coordenadoria Técnica de Assistência Técnica e Extensão Rural. Está dentro da Secretaria. O ITESP está dentro da Secretaria. Codeagro. Então, um trabalho muito abrangente. São em torno de 3.000 colaboradores dentro da Secretaria e a gente cuida de todo o agro do Estado de São Paulo. Uma dúvida, porque as notícias chegam até nós e a gente não consegue entender a dimensão delas, né? Mas como é que você está vendo o Abril Vermelho do MST? Em São Paulo, sem espaço nenhum, não só em São Paulo, criou-se um movimento nacional onde esses movimentos de baderneiros, porque de social eles não têm nada, porque colocam mulheres e crianças para invadir propriedade privada, que é sagrada e está na nossa Constituição, esses movimentos estão sendo sufocados. Porque já ficou comprovado que a reforma agrária que o governo federal fez não deu certo.
Uma reforma agrária que custou bilhões aos cofres públicos, que gerou bilhões em indenizações e imprecatórios, e eles deixaram esses assentados, que são produtores rurais muito dignos, em condições subhumanas. Deram um pedacinho de terra e falaram, se vira. Aí, sem moradia, sem saneamento, sem crédito, sem assistência técnica, e a gente está fazendo tudo diferente aqui no estado de São Paulo, sem o título, sem a regularização fundiária. Então, se você analisar hoje, o Brasil tem 90 milhões de hectares de pastos degradados. 90 milhões. 90 milhões. É chão, hein? É mais que a agricultura brasileira usa. A Nossa. agricultura brasileira usa 80. Nós temos mais pasto degradado do que área produtiva. Desses 90 milhões de hectares, grande parte estão nos assentamentos no Brasil. Nós temos em assentamentos no Brasil 92 milhões de hectares. Mais do que o agronegócio brasileiro usa. Então se gastou muito para comprar essa terra e elas hoje estão mais improdutivas do que quando desapropriaram os privados. Se você analisar o GUT, que é o grau de utilização da terra hoje desses assentamentos, a produtividade é menor do que quando os privados foram desapropriados. Mas para entender, secretário, quando você diz aqui em São Paulo não tem espaço para baderneiro, o que vocês estão fazendo assim? Porque a gente tem visto o ministro da Agricultura com uma posição bem maleável em relação a esses movimentos. O que vocês têm feito para coibi-los aqui? São duas ações muito importantes. Quando você entrega o título e faz a regularização fundiária, eles já perdem um discurso. Eles já não conseguem mais trabalhar, porque há muitos anos atrás esses assentados sonhavam em ser donos daquele lote. No cartório, até o nosso governo Tarcísio, eles não eram donos, eles tinham um termo de permissão de uso. O título que a gente entrega é registrado em cartório, à margem da matrícula, no nome do assentado. Então a gente está fazendo o que nunca foi feito. O que a esquerda sempre prometeu com narrativas, nós chegamos e entregamos o resultado. Aí a gente permitiu a construção de moradias em assentamentos, é a primeira vez na história de São Paulo. Estamos fazendo centenas de fossas sépticas com biodigestores, é a primeira vez que isso está sendo feito também no estado de São Paulo. Nós aumentamos a compra pública do PEPAS, que é o Programa Paulista de Agricultura de Interesse Social da Agricultura Familiar. Então hoje nós mais do que dobramos o valor do PEPAS e agora vamos triplicar esse ano. Crédito, nós estamos emprestando milhões do FEAP, que é o Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista, para os assentados. Então hoje, se você fazer uma pesquisa da avaliação do governo Tarcísio e do governo Lula em qualquer município com assentamento do estado de São Paulo, o Tarcísio está muito mais bem avaliado. Você acha que por conta dessas ações? Por causa desse trabalho efetivo, que a gente está realmente entregando o resultado e não narrativas. Você acha que é um movimento criminoso? Se você analisar o nosso Código Penal, e quando você analisa o esbulho processório, quando você analisa invasão de propriedade privada, pode-se dizer que sim, analisando tecnicamente e juridicamente. Agora, a mudança de postura da Polícia Militar do Estado de São Paulo também foi muito importante. Porque invadiu, a ordem é retirar na hora. O problema é quando ficava naquele prazo, naquele lenga-lenga da reintegração de posse, e eles iam subindo para a segunda instância, terceira instância. Aí vira décadas. E aí, exatamente. E aí tem algumas fazendas que estão invadidas há 10, 20 anos, que o privado tinha total direito dessa propriedade, com escritura registrada em cartório, e ele não consegue reaver a terra. Então a mudança de postura da Polícia Militar, uma ordem firme do governador e do secretário Derrite, e a regularização fundiária e a entrega de títulos quebraram esses movimentos sociais. Você acha que o governo prevarica ao não tomar uma ação forte em relação a esses movimentos? Me refiro ao governo federal, que está trazendo um pouco da visão Sim. do que vocês fazem aqui, porque a gente vê uma certa aceitação, né, por parte do governo, uma coisa mais maleável, né, um diálogo que existe ali. Não, a gente vê o governo federal incitando a invasão de propriedade privada. Você acha? Opa, a Frente Parlamentar da Agropecuária, a nossa bancada do agro, analisou 7 resoluções e decretos do governo federal, publicou isso mostrando que ele está incentivando a invasão de propriedade privada, indo contra a nossa Constituição e liberando recursos, por exemplo, para o MST. 1 bi agora vai ser destinado para o MST. Então, na verdade, ele está brincando com a mulher e com o homem do campo, com o produtor rural brasileiro, que precisa de paz para trabalhar, que precisa de segurança jurídica para trabalhar. Nós estamos com um seguro rural insuficiente, estamos com um plano safra insuficiente, aí vai o governo e manda 1 bi para movimentos de baderneiros. Nós estamos no caminho errado.
Um governo que coloca mais recurso na Lei Rouanet do que no Plano Safra brasileiro, nós estamos no caminho errado. Artista que fica precisando de dinheiro público para tocar é funcionário público. E depois esses artistas, na campanha eleitoral, são cabos eleitorais fiéis desses governos de esquerda. Porque eles estão sendo financiados e bancados com o nosso dinheiro, com o recurso do contribuinte. E o Plano Safra brasileiro totalmente insuficiente. Hoje o agro precisa em torno de 1,3 tri para produzir. O Plano Safra não chega a 400 bi. Para entender, a nossa audiência compreender tudo, porque tem muita coisa que a gente desconhece desse mundo do agro. O que é o Plano Safra? O Plano Safra é o Plano Nacional de Crédito para o Agronegócio. Perfeito. Onde o governo pega uma parte do recurso financia o agro. E financia o agro para nós produzirmos. E o agro hoje gera quase 30 milhões de empregos no Brasil. Se você olhar as cadeias indiretas, mercado financeiro, logística, é mais do que isso. Representa 1/3 do nosso PIB. E o agro não o potencial econômico desse país é o agro. A nossa revolução industrial vem através da agroindústria. Não tem outro jeito do Brasil deixar de ser colônia. É através de uma revolução agroindustrial. E hoje o Plano Safra está em quantos bilhões? O governo pega em torno de 15 bi para subvencionar a taxa do Plano Safra. E vocês acham que seria necessário quanto? Se fosse o necessário, pelo menos 45 bi. 45 Porque com esses 15 bi subvencionado, ele consegue emprestar 400 bi. Se a gente está falando que a gente precisa de 1,2, 1,3 tri, você tinha que multiplicar por 3. E aí ele vem e coloca 12 bi lá na Lei Rouanet. Então, um governo que investe mais em artistas ideológicos e cabos eleitorais da campanha deles do que no setor que é a mola propulsora da economia brasileira, está no caminho errado. Um governo que incentiva movimentos de baderneiros e gera insegurança jurídica, está no caminho errado. Então eu fico muito triste de ver que o potencial econômico do país é jogado na lata do lixo, porque o mundo olha para o Brasil. Só a gente vai dominar os 3 processos que o mundo está passando. Segurança alimentar. 10 bilhões de pessoas em 2050. 1 bi não vai fazer uma refeição por dia. Quem é capaz de suprir essa segurança alimentar no mundo? Só o Brasil. Transição energética. Substituição de combustíveis fósseis por combustíveis renováveis. O único país que tem potencial para isso é o Brasil, através do agronegócio. Mitigação dos efeitos climáticos. Recuperação de pastagem degradada. Brasil. Então, tudo vai cair no nosso colo. Mas a gente precisa de um governo federal que entenda esse potencial econômico que a gente tem, que nos dê suporte para produzir e que nos dê segurança jurídica para produzir. Que é tudo ao contrário hoje. Secretário, quando a gente vê algumas pessoas dizendo que o agro é bolsonarista, você concorda com essa afirmação ou não? Eu vejo que o agro reconhece quem reconhece o setor. Então, quando a gente tem um presidente que reconhece o setor e trabalha pelo setor, o setor reconhece de volta. O governo federal hoje não tem reconhecido o setor da maneira como ele merece, colocando a culpa da ineficiência econômica dele nas costas do produtor, zerando tarifa de importação para produtos que a gente faz aqui, tentando favorecer produtores de outros países e não favorecendo o produtor brasileiro. Quando a gente vê o ministro da Casa Civil falando para o brasileiro parar de consumir laranja, o presidente da República falando para o brasileiro não comprar o que está caro na prateleira, não consumir produtos que a gente produz aqui no Brasil, que mensagem que ele está passando? Que a culpa da alta do preço dos alimentos é do produtor. E, na verdade, o produtor é vítima disso. Porque a gente está com um governo irresponsável fiscalmente, gastador, interminável, recorde de arrecadação e o maior rombo fiscal da história, pressionando a nossa inflação, desvalorizando a nossa moeda. Os insumos são baseados em dólar, aumentando o custo de produção do produtor. O preço das commodities não está lá essas coisas. A gente vende por um preço, pela carga tributária do Brasil, o produto chega na prateleira por um preço muito maior do que o produtor recebeu. Aí o juros está altíssimo. Se não tiver uma subvenção hoje do governo, a taxa de juros está rodando em torno de 20% ao ano. Quem aguenta pagar 20% ao ano? Em todos os países do mundo tem subsídio para o agro. No Brasil, a gente não quer subsídio, a gente quer juros pagáveis. E nem isso o governo está dando conta de fazer.
não para de aumentar a taxa de juros e a inflação subindo na mesma proporção, uma dominância fiscal que comandou o Brasil. E aí ele vem falar que a culpa pela alta dos preços dos alimentos é do produtor rural? Então, para a gente entender, por que os preços, os valores de itens básicos, como por exemplo o ovo, como por exemplo a carne, subiram tanto? Por qual é a grande razão? Há uma influência externa, claro que a gente sabe, mas o que aconteceu? Ninguém trabalha para ter prejuízo, todo mundo trabalha para ter lucro. E o mercado é regido pela lei da oferta e da demanda. Nós tivemos 2 últimos anos com secas severas, que teve uma quebra de produção muito alta. Você diminui a quantidade ofertada no mercado, aumenta o preço. Como a nossa moeda desvalorizou muito, ficou atrativo para os países importarem do Brasil. Sim. Os Estados Unidos, que era um exportador de proteína, hoje está importando carne brasileira, tributando ela em 26%. Mas não tem algum malvadão que subiu o ovo lá? O Lula não estava procurando esse cara? Cara, o produtor rural trabalha, produz, e as commodities são baseadas em dólar. Quando o dólar explode, você aumenta o valor da commodity. Perfeito. Então você está aumentando o preço dela. Então nossa moeda teve uma das maiores desvalorizações dos últimos 25 anos. Então, beleza. Aí a gente começa a ter uma compra internacional muito alta, porque nosso câmbio está favorecendo isso. Ele vem com 2 anos de quebra de produção, seca, dívida nas costas. Você acha que ele vai vender para o mercado internacional ou não? É lógico que ele vai vender. Ele precisa pagar as contas dele. Mas a culpa... Agora, quando a gente pega essa safra de hoje, que a gente vai ter recorde de produção, se Deus quiser, aqui no Brasil, já vai aumentar a quantidade de produtos ofertados no mercado, o preço vai diminuir. É o agro novamente resolvendo o problema. Só que se a gente tem 90 milhões de hectares de pasto degradado aqui, por que a gente não põe um plano safra robusto? Por que a gente não trabalha com um seguro rural verdadeiro e apoia os nossos produtores a recuperarem esses 90 milhões de pasto degradado e tornar em área produtiva? Ao invés de zerar a tarifa de importação de produtos que a gente tem aqui. Ao invés de ficar transferindo a responsabilidade para o produtor rural. Então é muito fácil eu jogar a minha ineficiência... A gente tem uma guerra de narrativas aí de um jogando a batata quente pro outro. Exatamente, mas se tivesse ações concretas de um controle fiscal rígido no Brasil, responsabilidade fiscal e um plano safra robusto com crédito e com seguro rural, ninguém segurava esse país. Secretário, você falou que tem toda uma trajetória política e eu queria algumas avaliações suas sobre o cenário que está se desenhando. Tarcísio vai ser presidente ou não? O governador é candidato à reeleição. Aqui em São Paulo. Candidato à reeleição. Declarou isso publicamente várias vezes. Falou também na nossa reunião de secretários. A maioria das entregas do governo dele serão realizadas no segundo mandato. Ele é um cara que pensa a longo prazo. Está muito feliz aqui com as entregas que ele está fazendo em São Paulo. Está muito bem aprovado, está muito bem avaliado. Formou um baita de um time e eu vejo que ele fica em São Paulo, que ele vai concluir 8 anos de mandato aqui. Tudo bem. E na ausência dele, numa candidatura à presidência da República, a direita vai ser representada por quem? Essa representação passa pelo Bolsonaro. Porque existe, eu te faço essa pergunta, existe um mundo do discurso político, existe o mundo real. Tá. O real, o Bolsonaro está inelegível e com boas chances, inclusive, a depender aí do julgamento, até de ser preso. E aí? Você acha que o cenário vai se repetir do que aconteceu com Lula no passado? Existe a possibilidade dele ser candidato da cadeia? Eu acho que essa possibilidade não existe dele ser candidato da cadeia, porque difícil prenderem o presidente Bolsonaro. Eu acho que é um tiro no pé gigantesco. Vai criar uma mobilização nacional. Ele já é um grande líder político que movimenta milhões de pessoas. A gente viu isso ontem na Paulista. E aí vão tornar ele um mártir. Quem ele colocar a mão, elege. A sucessão da direita no Brasil hoje passa por ele. O Tarcísio, por exemplo, se tornou ministro do presidente Bolsonaro. Foi eleito governador com o apoio dele. Ele vai esperar uma decisão do presidente Bolsonaro. Sim. Outros agentes políticos da direita também. Ontem a gente estava com 8 governadores aqui e isso foi uma prova disso. Agora, o presidente Bolsonaro vai continuar tentando se viabilizar juridicamente. Não dando certo,
acho que ele sim vai ter uma sabedoria política de organizar uma estratégia para a sucessão dele. Quem vai ser esse nome? Não sei. Mas todos querem ser abençoados por ele. Porque eu tenho certeza que ele vai eleger maioria no Senado. Tenho certeza que ele vai eleger maioria no Congresso. As pesquisas de hoje mostram ele muito bem na pontuação. Mostram uma desaprovação recorde do governo Lula. E a gente viu o potencial de transferência de votos dele. Isso é um fenômeno que ninguém consegue explicar. O governador Tarcísio começou com 1% aqui no governo de São Paulo. O astronauta Marcos Pontes perdia feio do Márcio França. Deram surra com o apoio do presidente Bolsonaro. Então, ele tem direito de se lançar candidato? Tem. Foi presidente, deixou um país resolvido, com recorde de geração de emprego, PIB crescendo, diminuiu imposto pra caramba, pegou guerra, pegou pandemia, pegou crise hídrica, entregou um país com os cofres bombando e formou um time de ministros técnicos que nunca havia sido montado na história do Brasil e agora está super bem na pesquisa. Está inelegível porque se reuniu com embaixadores. E o Lula é presidente condenado em 3 instâncias por vários magistrados. É difícil, mas se coloca na situação dele. O legado que ele deixou, o número de senadores, de governadores, de deputados que ele elegeu, super bem posicionado na pesquisa, não poder ser candidato porque se reuniu com embaixadores. Isso é rasgar a nossa Constituição. Está sendo julgado pelo Supremo. Por que se ele não é mais presidente da República? Por que não seguiu os trâmites normais de julgamento de primeira, segunda e terceira instância? Você não acha que houve nenhum tipo de tentativa de golpe de Estado no Brasil? Cara, golpe com vovó, com tia, com senhor, com batom, sem armas. Cadê uma ligação, um documento escrito? Cadê algo com... Tinha a minuta do golpe, que inclusive foi impressa pelo próprio Bolsonaro, né? Cara, ó... Isso ele confirma, inclusive. Não são nem dados e acham. Por que um presidente da República imprime uma minuta de golpe de Estado? O golpe não aconteceu. Nem chegou perto de acontecer. Quem comandava o exército foi um nome que o próprio Lula deixou para ele nomear. Era o comandante-geral do exército. Ele estava nos Estados Unidos. Durante as lives dele, ele falava, gente, não vamos fazer isso, vão para casa. Várias vezes ele deu esse posicionamento nas lives dele. E eu fico triste de ver que, juridicamente, o que eu sinto que é um golpe é não deixar ele disputar. Se realmente nós estamos num país democrático, por que não deixa ele disputar a eleição? Por que não vamos medir o voto na urna? Vamos para a rua. Vamos ver quem leva. Agora, se ele não conseguir se viabilizar juridicamente, eu vejo maturidade política e emocional no presidente Bolsonaro para ele escolher um sucessor. E quem ele pôr a mão com essa junção dos 8 governadores que estavam na Paulista ontem, um presidente ali e um vice, com o apoio do Bolsonaro, é uma chapa muito forte. Já sai de largada com 40%. As pesquisas têm mostrado isso. Sim. Já sai de largada com 40%. Aí vai ser quem construir o melhor plano de governo, quem vender a melhor ideia, quem conseguir tocar mais o coração do povo brasileiro, quem tiver uma campanha... E eleição é outra coisa. Exatamente. O melhor marqueteiro, o melhor programa de TV, aí entra um jogo político forte. Claro. Agora, não o vejo, sim, meu sentimento, sendo preso. Sim. E não o vejo levando essa situação até o último grau. Como o Lula fez no passado. Como o Lula fez no passado. Agora, quem sou eu na ordem do dia, né? Eu sou um menino de 35 anos, eu gosto de cuidar de batata doce, de melancia, de amendoim, mas estou falando da minha visão política. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Como é que é trabalhar com o Tarcísio? Eu queria que você pudesse contar algum bastidor, porque muita gente elogia a forma como ele faz a gestão, mas a gente não consegue compreender o que é isso. Me cita um bastidor aí que você tenha tido com ele que você possa compartilhar. Cara, o Tarcísio é muito humano mesmo, sabe? Em questão de humildade. Se você conversar com a equipe do Palácio, todos gostam muito de trabalhar com ele pela maneira como ele trata as pessoas. Né? Como ele trata desde o cara mais importante do mundo até uma pessoa que está ali. Todos são importantes, não estou falando que alguém é mais importante que alguém, mas desde um cargo
de extrema relevância até um serviço braçal, o Tarcísio trata todo mundo da mesma forma e com a mesma humildade. Ele é muito leal e fiel ao seu time de secretários. Ele passa pelas dificuldades junto, ele aguenta a pancada, ele não fica trocando na primeira dificuldade. E ele sempre me falou isso, você conhece o seu amigo na hora que você precisa dele. Então, nós temos exemplos durante o mandato dele de alguns desgastes que aconteceram e ele segurou o secretário e passou esse momento junto. Então, é um cara muito leal e fiel. E também é um cara muito inteligente. A capacidade de absorção de informação dele eu nunca vi na minha vida. Ele filtra, parece uma esponja. Ele filtra o que você fala, depois ele replica muito melhor do que o que você passou para ele. E, ao mesmo tempo que ele dá muita liberdade para você trabalhar, ele dá autonomia para o secretário. Ele cobra muito resultado. E o que você fala para ele, ele grava na hora. Se você prometer que vai entregar uma coisa e depois você não entregar, meu amigo... Já era. Tá morto. Porque ele lembra. Lembra o dia que você falou, lembra o número que você falou e te cobra na reunião. Ele liga de madrugada? Aqueles caras que ligam de madrugada? Ah, ele não para. É de manhã, mesmo? É à noite. E o que eu vejo é que ele é um cara muito técnico, que gosta muito de entregar resultado, não liga para desgaste político, toma algumas atitudes e não liga para o desgaste, porque é o que tem que ser feito. E ele falou muito bem isso esses dias. Ah, não vou fazer isso porque vai gravar um vídeo, estou preocupado com o meu capital político. Meu, se tem uma coisa que ele não se preocupa é isso. É o certo a fazer? Colocamos na balança? Toca. E ele compra a briga junto. Então é isso que eu gosto. Sim. Ele não te manda para uma empreitada e se tiver algum desgaste ele falou, louco. Não. Tamo junto no desgaste. Vamos passar pela dificuldade junto. Então é um cara que realmente é uma honra poder trabalhar com ele. E o teu futuro? O que você vai fazer em 2026? Bom, hoje... Bom, primeiro assim, eu faço o que o chefe mandar, né? Tô com ele no Republicanos, sou o candidato ao cargo que ele desejar, mas hoje meu planejamento, eu sou pré-candidato, né, futuramente a deputado federal. Federal. Isso, que eu já tentei em 2022, fui muito bem votado, Sim. Tive quase aí 70 mil votos e agora a gente está com um planejamento muito bom para conseguir alcançar esse sonho. E assim, para fazer o que lá? Para entender. Por que a Câmara? Alguns motivos relevantes. Primeiro, eu quero representar o agronegócio de São Paulo, que é a mola propulsora dessa economia, é o estado que mais exporta no agronegócio. E a gente precisa ter alguém de São Paulo lá defendendo o setor em pautas importantíssimas que tudo passa pelo Congresso. Sim. Né? A reforma tributária, leis trabalhistas, entre legislações ambientais, tudo passa pelo Congresso. Então, eu quero fazer esse setor crescer cada vez mais nesse país, que é o nosso potencial econômico. Só o Brasil tem solo, clima, água, sucessão familiar para liderar o processo de tudo que eu te falei, transição energética, segurança alimentar. Então, se eu conseguir fazer um bom trabalho como deputado na parte legislativa, fortalecendo o agronegócio, eu já vou deixar um legado para as próximas gerações. Segundo, a região de Presidente Prudente, que é a região que eu moro, não tem um deputado federal há muitos anos. Se tornou uma das regiões mais pobres do estado por falta de força política. E eu quero representar aquela região com brilho no olhar, com orgulho, trabalhando em articulação com ministérios, com emendas, trazendo recursos para fazer aquela região prosperar, que agora com a regularização fundiária mudou. Era uma região de... O que aconteceu ali, para gente que não é da região entender? Com a entrega de títulos, com o fim das invasões de terra, uma região que tinha os 3 P's: presídio, pedágio e pobreza. Hoje é uma região totalmente diferente. Porque com a segurança jurídica se tornou uma nova fronteira agrícola. Uhum. Lá tem topografia muito boa, tem Rio Paraná e Paranapanema para irrigação, as agroindústrias estão investindo lá, cooperativas estão montando unidades lá, o pessoal pega o título, está financiando o pivô, que é a irrigação, está financiando o silo. Então a chave da região mudou muito. Então uma região agora que está com uma visão diferente do governo do estado, então é uma região... Secretário, sabe que eu já fui para Rosana, longe, hein? Nossa Senhora, conheço com a palma da minha mão. Mas longe. Tríplice fronteira, é onde São Paulo começa. Eu já fui para Santo Anastácio é perto família ali. Piai veio de Santo Anastácio. É mesmo? É de Santo Anastácio? Isso, a família Piai é de Santo Anastácio. Que coisa. E então, para entender, você pensa em candidato a deputado federal 2026, mas tudo vai depender de Tarcísio. Tudo vai depender do Tarcísio. Para defender o setor, para pensar
em passos mais largos também para o Brasil, dá uma olhada na nossa Constituição. Acho que está na hora da gente começar a pensar em rever a nossa Constituição de 88. Quando ela foi feita, era uma realidade totalmente diferente de hoje. Realidade econômica, realidade social. E a gente precisa atualizar algumas pautas importantes que travam o nosso país de crescer. Tem algumas hipocrisias muito grandes na nossa Constituição. A gente precisa começar a debater esse tema. Então, um deputado federal bem articulado, com visão de futuro, que defende um setor importante, que tem orgulho da sua região, pode fazer muito, pode entregar muito resultado. Secretário, uma realização que você tem orgulho na secretaria seria qual? A regularização fundiária é a maior da história de São Paulo. A regularização ambiental, que são os CARs, que é o Cadastro Ambiental Rural, eu assumi com 20 mil CARs validados, vão bater 200 mil esse ano. As carreiras da secretaria, nós vamos valorizar as carreiras da secretaria. Nós estamos expandindo muito a irrigação no estado de São Paulo, é outro legado muito grande. Nós estamos inovando em tudo que você imaginar. Inteligência artificial, assistência técnica e extensão rural digital, o produtor ligar para o técnico por uma chamada de vídeo para ter o suporte na sua propriedade. Nós estamos sendo inovadores em diversas áreas. E o que falta fazer que não foi feito ainda? E por que não foi feito? Falta a gente expandir na conectividade rural. O que é isso? Levar a internet para o campo. Tá. Agricultura de dados, precisão, sensoriamento, dignidade, porque é um tema muito abrangente que envolve muitas outras pastas, e aí não deu tempo ainda de eu entregar isso. Mas poder público é elencar prioridades, saber o que você vai conseguir entregar, o que você não vai conseguir entregar. Sim. Passa muito rápido, tem muita burocracia, você tem que ouvir muita gente. Então eu coloquei prioridades. As 5 que eu maior regularização fundiária rural da história, valorização das carreiras da secretaria, irrigação, maior regularização ambiental da história, e a gente está sendo inovador aqui em muita coisa, e também o maior projeto de saneamento rural do mundo. Nós ganhamos um processo da Sabesp para fazer todo o censo do saneamento rural de São Paulo, para levar o saneamento para toda a área rural do estado. Sim. 100 milhões de reais de captação, é o maior da história da secretaria, é o maior projeto de saneamento rural do mundo. Então, fora outras, recorde de FEAP, recorde de seguro rural, recorde de protrator, muitas inovações. Parece gostar do que você faz. Não, né? eu amo. Mas esses 5, maior projeto de saneamento rural, irrigação, regularização fundiária, regularização ambiental e as carreiras da secretaria, a gente vai deixar a nossa marquinha lá. Secretário, muito obrigado pelo papo, pela conversa. Tentamos entender um pouco desse mundo que a gente vive todo dia, mas que por muitas vezes não conhece a fundo, né? Não, eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui. O agro é maravilhoso. Quem conhece a fundo, o agro do Brasil é o que mais preserva do mundo. Nós somos uma potência agroambiental. Nós temos 2/3 de área preservada, 66%. São Paulo tem 25% de área preservada. O berço econômico do país. Lá na Europa foram pedir para os produtores preservarem 4%. Eles pararam a Europa jogando esterco em prédio público. Nossa. Então ninguém tem credibilidade para falar uma vírgula do agro brasileiro. E a gente pode crescer, duplicar nossa produção, plantando árvores e preservando. Somente com o que a gente tem em áreas e assentamentos e pasto degradado para ser recuperado e se tornar agricultável. Basta segurança jurídica, um plano safra robusto e um seguro rural robusto. Poucas alavancas que a gente mudar nesse país, ninguém segura o Brasil. E ao invés de a gente ficar exportando commodity, vamos exportar o produto com valor agregado. Ao invés do couro, a carteira, a bota, o sapato. Ao invés da soja, o óleo de soja. Ao invés do amendoim, a pasta de amendoim. O único jeito desse país deixar de ser colônia é através de uma revolução agroindustrial. O agro é pop. É bom demais. É pop. Secretário, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui. Valeu. Gente, para você que ficou até aqui junto com a gente, deixa o seu like, verifica se você está inscrito no canal. E tamo junto, hein? Toda semana tem esse papo aqui. Até a próxima.